Seja muito bem-vindo ao vídeo de número 28 da jornada do Infoproduto a Startup. Meu nome é Rodrigo Terron e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu estava numa mentoria de startup pela manhã quando a gente começou a discutir produto versus serviços. E isso é um verdadeiro dilema quando a gente pensa em modelo de negócio, quando a gente pensa em startup. E eu vou explicar por quê. Uma startup é uma empresa de base tecnológica que tem como premissa um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial ele é baseado não no número de pessoas, mas sim no número de assinantes, no número de clientes. Então a métrica mais importante, ou uma das métricas mais importantes acompanhadas por uma startup, é sempre o quanto ele tem de novos clientes recorrentes mensais ou novos clientes recorrentes anuais e aquele paralelo entre o CAC, que é o custo de aquisição, e o LTV, que é o Lifetime Value. Então é o tempo que o cliente fica dentro da plataforma. Quando a gente pensa num prestador de serviço, normalmente ele também tem como premissa de crescimento uma escala. Hoje você tem empresas prestadoras de serviço com centenas de milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. Só que tem uma diferença, né? Você não cobra uma assinatura mensal recorrente. Normalmente, na prestação de serviço, a cobrança ela é feita baseada em hora homem. Então, quanto mais pessoas você tem, você negocia esses contratos sempre baseados em alocação de um recurso humano. Então, é uma prestação de serviço, envolve uma pessoa, ou melhor, envolve pessoas, e sempre que você tem mais clientes, você tem mais pessoas. Só que o caminho de escala de uma startup que é exponencial é muito diferente de um prestador de serviço. Normalmente, o prestador de serviço, você ganha, por exemplo, no volume de horas. E aí, com o tempo, se você tem uma boa máquina comercial, você acaba tendo uma margem muito positiva, porque você tem ali um time de pessoas que está alocado em diferentes clientes, gerando esse resultado. E na startup, você começa geralmente com um time e a conta não fecha. Então, por isso que muitas startups que trabalham nessa economia da recorrência, elas levantam capital porque você tem um time que é para manter uma plataforma tecnológica inteira funcionando para, às vezes, 10 clientes, depois 20 clientes, depois 100 clientes, depois 1.000 clientes. E aí, quando você chega, sei lá, em 10.000 clientes, esse número depende muito do ticket, depende muito do tipo de negócio, mas quando você chega num volume de clientes que é muito grande, pagando uma mensalidade, a conta fecha e aí por isso que esse crescimento ele é exponencial. E aí na mentoria a gente estava discutindo uma questão que é muito importante. Geralmente uma plataforma tecnológica, você tem uma dificuldade maior de adoção quando ela chega numa empresa. Então você vendeu ali uma licença de um software para RH, por exemplo. E aí o RH começa a utilizar, mas aí tem que ter atualização, você tem que manter ali os dados sempre disponíveis, você precisa que todo mundo use, porque se uma parte do RH não usa, a informação que está lá dentro ela se torna uma informação errada, então é um pouco mais complexo. E aí muitas startups acabam adotando uma camada de serviço, que é um modelo quase que híbrido. Você vende uma assinatura, só que para a conta fechar e você conseguir alocar horas humanas, vamos dizer assim, dentro do projeto, você acaba vendendo uma camada de serviço. Se a gente for seguir o que é uma boa prática de startup, o que principalmente os fundos, né, buscam, você ter serviço nem sempre é bem visto, porque você aumenta teu custo fixo, você tem dificuldade de crescer. Porém, entretanto, e aí não tem verdade absoluta, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor, eu estou aqui para compartilhar um pensamento que talvez faça sentido para o teu momento ou não. Mas, eventualmente, mesmo que não faça tanto sentido do ponto de vista ali de levantar capital, quando você tem uma camada de serviço acoplada numa assinatura do software, muitas das vezes você aumenta o teu ticket com o cliente,
e você aumenta o tempo que esse cliente passa na plataforma, porque você está ajudando ele a usar o software. E essa foi a discussão que a gente teve numa mentoria, numa startup, e aí eu falei, olha, por que vocês não tentam ter uma camada de serviço? E os fundadores falavam, pô, mas a gente tem um receio, porque a gente vai precisar ter uma equipe muito grande, e aí é um custo fixo muito grande, e aí eventualmente se a gente não vender assinatura, como que a gente lida com isso? E eu achei que era um bom tema para trazer aqui, porque muitas das vezes empreendedores têm receio de crescer equipe. E aí a questão de você crescer uma equipe dando suporte é que você consiga ter um volume muito grande de clientes suportados por aquelas pessoas que estão ali aplicando. E a forma correta de você fazer isso é você eventualmente, trabalhar muito bem na implantação desse software. Então você ter um time de implantação é super importante, e aí você ter processo disso, para que realmente quando você implantar o software no cliente, ele entenda todas as funcionalidades e use. 2, o onboarding dele, né? Então, implantou, beleza, mas tem mais pessoas envolvidas dentro daquela empresa. Como que eu faço o onboarding de todas as pessoas para que elas se sintam seguras utilizando aquela ferramenta? E aí, uma vez que você faz isso, tem que ter um trabalho muito forte de treinamento, porque a tecnologia evolui, novas funcionalidades são lançadas, a plataforma muda, colaboradores mudam, né? Então, às vezes tem um colaborador dentro da empresa que ele é especialista na ferramenta, mas ele sai da empresa, entra um novo colaborador que não conhece, e aí se você não tem uma dinâmica ali de treinar, de eventualmente compartilhar esse conhecimento, você acaba arriscando perder essa assinatura mensal recorrente. Então a camada de serviço ela permite fazer uma escala um tanto mais saudável, só que talvez um pouco mais lenta do que só software. Só que quando você distribui só software, muitas das vezes você tem aquele efeito do balde furado, porque você está trazendo clientes todos os meses, mas você não está retendo. Esse cara tem dificuldade de usar a ferramenta e ele vai embora. Ele vai cancelar e vai falar, não, vamos fazer no Excel mesmo. Não, vamos usar outra ferramenta. Tem aquele cara que fica mudando o tempo todo de ferramenta. Então, eu não acho que você deveria, eventualmente, ser só um prestador de serviço. Eu não acho que você deveria ser só um software. Eu acho que você precisa encontrar um modelo híbrido de crescimento. Um modelo que você consiga escalar essa assinatura mensal recorrente seguindo as métricas que uma startup precisa acompanhar, só que você também aumentando o teu ticket a partir de uma prestação de serviço. Então, se dentro do seu cliente as pessoas têm dificuldade de usar a ferramenta, existe uma oportunidade de gerar receita. E aí você só precisa ser bem remunerado por isso. Então você precisa trabalhar bem uma proposta de valor para fazer sentido para o cliente, ele talvez deixar de internalizar e ter uma pessoa resolvendo aquele problema e trazer alguém fora. E tudo isso são discussões importantes de modelo de negócio, porque se o seu modelo de negócio não está pensando e cogitando todas essas possibilidades, eventualmente você vai sofrer. Eventualmente você vai perder muitos clientes. Eventualmente você vai ficar com a conta muito apertada, porque a escala do software ela não é rápida, ela demora, né? Você vai quase que um empilhamento de assinaturas e aí você vai crescendo. Agora, quando você tem um serviço, você consegue gerar uma receita um pouco mais expressiva, porque você consegue justificar para o seu cliente que você vai cobrar por aquela hora, né? Você vai cobrar por aquele serviço que está prestado. E você garante uma coisa muito importante, você reduz a curva de aprendizado, ou seja, aquela empresa que usa a tua plataforma, ela vai aprender a usar a tua plataforma mais rápida, e isso é super importante. E uma vez que você reduz a curva de aprendizado, você aumenta a satisfação, você aumenta o NPS da pessoa que usa seu software. E aí foi isso que a gente conversou muito com a empresa e foi muito bacana, porque logo na sequência a gente visitou uma empresa, eu fui com esses fundadores, apresentei eles para um outro fundador, e aí um desses fundadores fez exatamente essa pergunta, falou, cara, como que você enxerga isso? E aí ele trouxe essa visão, falou, olha, faz sentido você ter um modelo híbrido para ter um crescimento saudável, pode ser que chegue um momento que a tua plataforma esteja num nível de maturidade tão grande que você não precise entregar um serviço, mas nesse momento inicial entregar um serviço é a garantia de que você está entregando algo positivo. E aí eu achei que fazia muito sentido compartilhar essa experiência aqui no canal, porque
Tem muita gente aqui que está acompanhando, que empreende, tem muita gente que quer empreender e tem muitas pessoas que eventualmente não parou para comparar o que é um serviço, o que é um produto e como serviço e produto pode estar ali de alguma forma trabalhando junto. Esse é o tema de hoje, esse é o vídeo de hoje. Estou muito animado aqui de compartilhar com vocês e eu volto aqui em breve com mais um vídeo da jornada, ou melhor, da jornada do Infoproduto Startup. Até a próxima, valeu!